unção se manifestará. Levante, levante, levante a sua adoração a Deus. Diga palavras de adoração a Ele. Exalte o nome do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, enfermos sejam curados. Nós declaramos em nome de Jesus a provisão do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua saúde. Nós declaramos a provisão do Senhor sobre a sua vida espiritual. Que você seja cheio do Espírito Santo. Que você seja cheio da glória de Deus. Que você seja cheio do poder de Deus. Que o amor de Deus te constranja nessa noite. Que a graça do Senhor te visite nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aonde houver uma força maligna, aonde houver um espírito aprisionando parentes, familiares, segurando qualquer área da sua vida, caia por terra nessa noite. Em nome de Jesus, eu declaro que é chegado o reino de Deus. Eu declaro que é chegado o dedo de Deus sobre a tua vida. O império das trevas vai estar em retirada agora. Toda obra do maligno contra a tua casa, contra a tua família, caia por terra. Toda obra do adversário caia por terra. Em nome de Jesus.
estava na ilha chamada Pátmos. Fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como voz de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro, envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Voltei para ver quem falava comigo, e ao voltar me vi candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com vestes alares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Glória a Deus. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, essas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Aleluia. Glória a Deus. João teve uma visão do Cristo glorificado. Aleluia. Que nessa noite você possa ter uma visão de Cristo glorificado. Obrigado, Deus. Que nessa noite você possa ter os seus olhos abertos, e você possa ver o Cordeiro e o Leão em um ambiente de glória. Aleluia. Em um ambiente de glória, você não veja apenas Jesus como Cordeiro, mas veja Ele também como o Leão que há de voltar, como o Rei que voltará em triunfo. Aleluia. Obrigado.
Obrigado, Senhor, pela tua presença. Sim, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Boa noite, irmãos. A paz. Amém. Graça e paz. Louvado seja o nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Está nos visitando hoje aqui a Tainã. Tainã? É isso? Tainã. Cadê a Tainã? Tainã ou Tainara? Tainara? Bom. Tainá. Cadê a Tainá? Levanta a mão. Isso. Que maravilha. Seja bem-vinda. Está visitando também o Vitor e a Catherine. Que bênção. Glória a Deus. A convite do Alexandre. Tem que andar mais bem acompanhado, hein, Vitor? O Ronaldo também está aqui nos visitando. Cadê o Ronaldo? Glória a Deus. Seja bem-vindo. Que o Senhor possa falar ao coração de vocês. Vamos aplaudir a Deus pela vida dessas pessoas. Sejam muito bem-vindos aqui na casa de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios capítulo 11. Provérbios capítulo de número 11. Há um ambiente da glória de Deus nesse lugar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Provérbios 11, 24. E a palavra de Deus diz assim: um homem dá liberalmente e se enriquece. Outro retém mais do que é justo e se empobrece. A alma generosa prosperará, e ao que regar também será regado. Amém, irmãos? A generosidade é uma via de mão dupla, e quando nós praticamos a generosidade, ela retorna para nós de maneira abundante, de maneira multiplicada. De acordo com a palavra de Deus, ninguém supera Deus, não dá. E eu não sei se você sabe, mas o Romanos capítulo 8 diz que Deus, quando se refere a mim e a você, Deus não sabe poupar. Vira aí para o teu irmão e fala assim: Deus não sabe poupar. Vira para outro irmão e diga assim: Deus não poupa. A Bíblia diz o seguinte: aquele que nem o seu próprio filho poupou, como não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas? Olha que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo, ele chegou a uma conclusão lá em Romanos capítulo 8. Ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem o seu próprio filho poupou, como também não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas. Meu irmão, quando nós estávamos submersos no pecado, não queríamos saber de Jesus, Deus enviou o seu filho para morrer na cruz do Calvário. Ele deu no seu lugar. Imagine agora que você já saiu aquele cascão do pecado aí. O Senhor já te lavou com o sangue do Cordeiro. Agora você é filho de Deus. Você não é apenas criatura, você é filho de Deus. Deus, ele tem prazer em nos abençoar. Deus tem prazer em dar coisas boas aos seus filhos. A palavra de Deus diz que nós, sendo maus, nós sabemos dar coisas boas naqueles que nós amamos. Imagine Deus, que é um Pai cheio de amor, cheio de bondade, cheio de misericórdia, como também não nos dará juntamente com Cristo todas as demais coisas. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, versículo 3: Ele nos abençoou com todas as sortes e bênçãos nos lugares celestiais. Na realidade, o texto completo diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes e bênçãos
nos lugares celestiais em Cristo. Tudo que nós precisamos está na presença dele. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E agora, quando nós praticamos a generosidade, é como se nós ligássemos aquilo que está disponível, que está acesso, que nós temos livre acesso, nós pudéssemos estar pegando. Eu gosto de um exemplo que eu dei aqui há um tempo atrás, quando nós temos muito arquivo, muita coisa guardada na memória do celular ou em arquivos. Às vezes a gente guarda na nuvem e está lá, aquele documento, aquelas fotos estão acessíveis para nós. Basta a gente acessar para ter acesso àquele documento, para poder acessar, está disponível a nós a qualquer instante. Eu quero declarar que as bênçãos de Deus estão acessíveis para mim e para você a qualquer instante. Nós podemos acessá-las nessa noite. Aleluia. Através da nossa fidelidade, através da nossa generosidade, sendo generoso com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. E eu quero convidar você a acessar esse lugar de bênção. Alguns irmãos deixam de acessar esse lugar por não praticarem esse princípio. Como eu disse no início aqui dessa ministração, a generosidade é uma via de mão dupla. E quando nós praticamos, nós recebemos de volta generosidade do Senhor. Não é que nós estamos barganhando com Deus, não é que nós estamos fazendo barganha com o Senhor, querendo adquirir as bênçãos de Deus. Mas quando nós honramos princípios, esses princípios espirituais nos abençoam. Deus, ele se move sobre a sua palavra, e eu quero declarar que tem bênçãos de Deus chegando sobre a tua vida. Tem bênçãos do Senhor chegando sobre a tua casa. Põe a mão no ombro do seu irmão e diga assim: tem bênção de Deus chegando ali. Tem provisão de Deus. Tem bênção do Pai chegando para a tua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Separe o seu dízimo, a sua oferta. Vamos nos colocar de pé, todos. Vamos nos colocar de pé e vamos acessar a bondade de Deus. Vamos acessar as promessas de Deus. Vamos acessar o que Deus tem para nós. Tem muita gente que tem alcançado as bênçãos do Senhor, porque tem honrado os princípios. A velocidade do seu sucesso é a velocidade da sua obediência. Se você obedecer prontamente as bênçãos do Senhor virão e te alcançarão. A palavra de Deus diz em Deuteronômio: se atentamente ouvides a voz do Senhor teu Deus, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás no campo e na cidade. Que maravilha, hein? Vira aí para o teu irmão, onde você colocar as mãos, você prosperará, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, Pai eterno, queremos consagrar esse momento tão especial. Queremos praticar a generosidade, pois a tua palavra diz que aquele homem generoso, aquele que é generoso se enriquece, mas aquele que retém mais do que é justo empobrece. A alma generosa prosperará, e ao que regar também será regado. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus que haverá socorro e providência da parte do Senhor sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada empresa, sobre a obra das mãos dos teus filhos. Honra cada
no nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Saia do seu lugar prontamente, faça a sua oferta, a sua contribuição com generosidade, o seu dízimo. Temos uma maquininha de cartão na cabine de som, o Pix. Que o Senhor te honre, que o Senhor te abençoe, que as bênçãos do Senhor venham sobre ti e te alcancem, que você seja bendito na cidade, bendito no campo, que o Senhor abençoe a obra das suas mãos, que Deus abra portas de emprego, que Deus abra oportunidade de trabalho, oportunidades de negócio. Aqueles que estão devendo para você, sejam abençoados e paguem as suas dívidas em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, pela prosperidade da sua igreja. Oramos para que não falte coisa pequena nem coisa grande, no nome de Jesus. Quem concorda, diga glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Glorifica o nome do Senhor. Ele é digno, que é para Ele, e por meio dele são todas as coisas. Louvado seja Deus. Quem está feliz, diga amém. Quem está triste, a palavra de Deus diz: olha. Quem está feliz, cante louvores. Quem está triste, olha. É a recomendação do apóstolo Paulo. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero que você abra, por favor, a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Um texto tanto conhecido por todos nós, mas a palavra do Senhor se renova a cada dia e o Senhor há de falar ao nosso coração. Eu vou falar aqui nessa noite sobre discernir as tempestades. Diga comigo: discernir as tempestades. Amém? Marcos capítulo 4, versículo de número 35. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E deixando a multidão, eles levaram consigo, assim como estava no barco, havia também com ele outros barcos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te dá que pereçamos, que estamos perecendo? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Senhor Deus, nós lemos aqui a tua palavra. Pedimos a ti, ó Pai querido, que o Senhor fale conosco, abra o nosso entendimento, possamos, Senhor, ser edificados, fortalecidos na fé. Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. Então, que por intermédio da tua palavra, nessa noite a nossa fé seja robusta, seja fortalecida. Senhor, como diz nas Escrituras: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, ó Deus, se há alguém aqui que tem alguma fraqueza espiritual, que seja fortalecido, que ele receba o alimento espiritual
revelação da tua palavra, e por intermédio da tua palavra haja transformações de vidas aqui, haja, Senhor Deus, mudança de realidade, que a tua palavra seja um decreto de vitória nessa noite, na nossa vida, na nossa casa, e o teu nome seja glorificado mais uma vez, em nome de Jesus é que oramos. Todos digam amém? Amém. Glória a Deus. Vira aí para o teu irmão e diga assim: tempestade. Tempestade. Quem nunca, hein? Quem nunca já passou por tempestade? Jesus nunca disse para nós que, ao avançarmos debaixo da ordem de Jesus, nós não enfrentaríamos lutas, perseguições, obstáculos e dificuldades. Muitos de nós pensamos que, por fazer a vontade de Deus, por nós estarmos num caminho de obediência, as coisas vão ser mil maravilhas para nós. Vai ser um mar de rosas, vai ser mamão com mel, vai ser tudo tranquilo e favorável. Mas não é bem assim. Nós precisamos aprender com a tempestade, porque existem tempestades na nossa vida que nós apanhamos com a nossa própria mão, e outras que são resultado exatamente de se obedecer a Deus. E o que nós estamos vendo aqui é os discípulos avançando debaixo de uma ordem clara e direta de Jesus. E qual é a ordem que Jesus estava dando para aqueles discípulos? Passemos para o outro lado. Vamos passar para o outro lado. Jesus estava começando a querer ensinar alguns princípios espirituais para aqueles discípulos, princípios espirituais, princípios sobrenaturais. Na nossa vida vai chegar um tempo em que Deus quer que a gente passe para o outro lado, que a gente avance, que a gente saia da estagnação, que a gente saia do lugar onde nos é confortável, nos é seguro, aonde os nossos pés estão fincados na terra e a gente fala assim: ah, eu estou acostumado com isso aqui, esse lugar aqui é cômodo para mim, eu estou com Jesus aqui, eu estou acostumado a caminhar por esse caminho aqui. Mas chega uma hora em que o Senhor ele vai requerer de cada cristão, de cada filho de Deus, que a gente avance, que a gente passe para o outro lado, para que a gente viva experiências sobrenaturais com Deus. E o que tinha lá do outro lado, no capítulo de número 5, a palavra de Deus vai dizer que lá do outro lado da cidade dos Gadarenos, da cidade de Genezaré, está ali um ambiente onde está sendo dominado por um principado, por demônios, por espíritos malignos. E Jesus está movimentando toda a sua equipe ministerial. Ele está movimentando todos os seus discípulos por causa de um endemoniado, porque tamanho era o estrago que aquele homem fazia para si mesmo, que a palavra de Deus diz que ele se retalhava com pedras, ele caminhava nos sepulcros, ele vivia acorrentado em algemas, e as algemas muitas das vezes não segurava, era rompido, tamanha era a fúria do espírito maligno que agia na vida daquele rapaz. E Jesus está movimentando toda a sua equipe por causa de um homem só. Vira aí para o teu irmão, diga assim: o Senhor, Ele enxerga você. Não importa o tamanho da sua aflição, não importa o tamanho da sua dificuldade, se as pessoas já te abandonaram, se as pessoas já te deram como morto, deixaram aquele rapaz lá na sepultura,
A obra que Deus iniciou na sua família. Já cansou desse irmão? Olha para outro. Diga: a obra que Deus começou na sua empresa, nessa cidade, nessa igreja, Ele vai completar, Ele vai fazer. Ele já liberou uma ordem, e a ordem de Deus é: passemos para o outro lado. Glória a Deus. O que tem do outro lado? Do outro lado tem libertação, do outro lado tem batalha espiritual, do outro lado tem milagres, do outro lado tem a manifestação de Deus, do outro lado tem mudança de história, do outro lado tem mudança de vida. Glória a Deus. É por isso que você está passando por tempestade. É por isso que você está encontrando às vezes algumas resistências para fazer a vontade de Deus. E nós pensamos que porque estamos avançando debaixo da ordem de Jesus, nós não vamos enfrentar a luta, nós não vamos enfrentar a resistência. Algumas pessoas pensam assim: ah, se eu estou enfrentando luta, é sinal que eu estou indo no caminho errado. Nem sempre. Às vezes tem lutas na nossa vida que nós vamos passar justamente porque estamos debaixo da ordem de Jesus. Porque existem resistências espirituais, existem algo que está querendo impedir que a gente cumpra o propósito de Deus do outro lado. E diz a palavra de Deus que os discípulos vão e levam consigo o Senhor Jesus. E Jesus, ele diz: passemos para o outro lado. E Jesus entra na embarcação, pega a sua almofadinha e vai tirar um soninho. E ele vai dormir. E os discípulos estão ali na embarcação, quando de repente são surpreendidos por uma tempestade. São surpreendidos por uma resistência espiritual. Quem aqui que a sua vida, você começou a sua vida cristã, começou a servir a Deus, e de repente parece que as coisas viraram do avesso? Quantas vezes você talvez não pensou assim: parece que quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Parece que quanto mais eu me esforço para fazer a vontade de Deus, mais resistência eu estou tendo. Porque o diabo sabe que tem lá do outro lado. Porque o inimigo sabe o propósito que Deus tem com a sua vida, o propósito que Deus tem com a sua casa. É por isso que o diabo luta tanto contra a sua família. É por isso que o diabo luta tanto contra o seu casamento. É por isso que o diabo luta tanto contra essa igreja, para tirar pessoas desse lugar. Tem muita gente que pensa assim: ah, eu estou passando por luta, eu acho que eu tenho que mudar de igreja, eu tenho que mudar de ministério. Não, meu irmão. Muitas das vezes a sua vitória está na perseverança. A sua vitória está exatamente com a última palavra que Deus te disse. Deus não disse para aqueles discípulos recuarem, voltarem atrás. Às vezes nós somos tentados diante das resistências, diante dos obstáculos, nós somos tentados a querer recuar. Queremos pegar o caminho do retorno. Peraí, vou voltar para a beira da praia. Eu vou voltar ali para a terra, para um lugar que é mais seguro. Eu vou ancorar o meu barquinho lá, porque esse negócio de passar para o outro lado, para se aprofundar nas coisas de Deus, para continuar no propósito de Deus, é muita tempestade, é muito problema, é muita adversidade. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus, na sua palavra, Deus na sua palavra, Ele nunca prometeu para nós que nós não passaríamos por aflições. Jesus, Ele disse: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Aleluia. Levante a sua mão para cima e diga assim: eu preciso ter bom ânimo. Preciso ter bom ânimo. Quando eu estou
passando por aflições, quando eu estou passando por tempestades, a palavra de Deus para mim é: tende bom ânimo, não tenha medo, tenha bom ânimo. Eu não sei se você sabe, mas as pessoas do passado, da época de Jesus, eles acreditavam que as emoções estavam ligadas ao intestino. Eles não tinham tanto conhecimento científico, tanto conhecimento da medicina como os dias de hoje. Mas por que eles pensavam isso? Porque todas as vezes que vinha o medo, vinha essa sensação, eles sentiam às vezes vontade de evacuar, mexia o seu intestino. Então muitas pessoas achavam que as emoções estavam extremamente ligadas ao intestino do homem, e aqueles homens estavam tomados por medo. Aqueles homens, aqueles discípulos que viram Jesus curar, que viram os ensinamentos de Jesus realizar tantos milagres, eles estavam agora desesperados. E eles vão e despertam Jesus e dizem assim: não te importa que nós estamos perecendo aqui e o Senhor está dormindo? Como que pode alguém dormir no meio da tempestade? Só pode dormir no meio da tempestade aquele que confia plenamente no Deus a quem serve. Só pode dormir no meio da tempestade aquele que tem certeza que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Jesus, ele liberou uma palavra: vamos para o outro lado. Não importa se tem tempestade, não importa se tem obstáculos, se tem resistência, o importante é que a palavra já foi liberada, e se a palavra foi liberada, ela vai se cumprir. Olhe para alguém que está aí do seu lado e diga assim: a palavra de Deus é uma fonte confiável para você descansar. Nós precisamos aprender a entrar nesse lugar de descanso, mas nós precisamos aprender a discernir as tempestades. Aquela tempestade que é resultado da nossa obediência a Deus, porque nós estamos caminhando na direção de Deus. Deus mandou, Deus liberou a palavra, nós estamos fazendo o que Deus mandou. Deus mandou eu orar, Deus mandou eu interceder, Deus mandou eu servir, Deus mandou eu discipular, Deus mandou eu ser fiel, Deus mandou eu estar sendo leal aos meus relacionamentos, à minha família, à minha casa. Deus mandou eu andar em santidade. Então não importa se eu estou agradando a Deus, se eu desagradar alguém, se a tempestade vier, eu não vou me importar, porque o Senhor está comigo. Glória a Deus. Olha para o seu irmão que está aí do seu lado e diga assim: em nome de Jesus, o Senhor é contigo. O Senhor manda dizer: não desista. O Senhor manda dizer para você: não saia, não volte. É mais fácil o caminho da desistência do que continuar trilhando em rumo ao vendaval, ao vento forte, em rumo às aflições e às dificuldades. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo dois opostos. Na tempestade onde os discípulos estão passando porque estão obedecendo a Deus e estão caminhando no propósito, e a tempestade de Jonas. Por favor, abra sua Bíblia lá no livro do profeta Jonas, mais conhecido como o profeta Fujão. Abra lá em Jonas. Vira aí para o teu irmão e diga assim: Deus vai te pegar de jeito hoje. Aleluia, glória a Deus. Jonas, capítulo de número 1. Nós vamos perceber que são situações muito parecidas, muito semelhantes. A tempestade em que os discípulos estão passando, Jesus estava na polpa do barco, estava dormindo em uma almofada,
estava indo para um propósito. O propósito era chegar lá na cidade dos Gadarenos, libertar aquele endemoniado, implantar o reino de Deus naquele lugar. Mas diz a palavra de Deus que havia também um homem chamado Jonas, e Deus tinha um propósito para a vida dele. Veja aí o que diz o texto. Jonas, capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive, prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Versículo 3, repita após mim: mas Jonas, mais forte, mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Vira aí para o teu irmão e fala assim: pode alguém fugir da presença de Deus? Tadinho de Jonas, hein? Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, aonde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar, diga comigo, depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Versículo 4. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu-lhe uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido no porão, se deitara e dormia profundamente. Olha só, nós temos aqui na cena também alguém que está dormindo no meio da tempestade. Mas esse sono aqui não é um sono de descanso no Senhor. É um sono é um sono da indiferença, é um sono da desobediência, é um sono da apatia, é um sono de alguém que está querendo esconder-se. Verso 6: o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça aqui. Por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e caiu na vida de quem? Do crente desconcertado, do desviado, daquele que está fugindo do propósito de Deus. Verso 8: por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? Da onde você vem? Qual é a sua terra? E a que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito, visto que o mar estava cada vez mais agitado. Eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: me pegue e me jogue no mar. E eles se acalmaram, pois eu sei que é por minha causa essa violenta tempestade que caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta para a terra. Estão querendo voltar para a terra firme, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. E eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer. Por tirarmos a vida desse homem, não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas.
seguida pegaram Jonas e lançaram no mar enfurecido, e esse se aquietou, e tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Isso aqui parece história do Ministério Kids, né? Que a gente conta para as crianças. Mas aqui traz uma grande lição espiritual para nós. Existem tempestades que nós passamos exatamente por obedecer a Deus, porque nós estamos obedecendo a Deus e avançando de acordo com a ordem de Jesus. Nós vamos encontrar resistência espiritual, porque o inimigo vai tentar nos desviar do propósito de Deus. Ele vai tentar fazer de todas as formas que você pare. Mas existem tempestades na nossa vida que nós apanhamos com as nossas próprias mãos. Existem tempestades na nossa vida que nós trazemos como resultado da nossa desobediência a Deus, porque nós somos resistentes aos planos do Senhor, resistimos ao que Deus tem para nós, resistimos ao que Deus tem para a nossa casa, e por resistirmos ao Senhor, por estarmos indo por um caminho errado, o Senhor, Ele tem que intervir na nossa vida, e muitas das vezes a maneira de Deus intervir é trazendo uma tempestade, porque a tempestade vai despertar a gente do nosso sono profundo, porque muitos de nós estamos lá no porão da nossa vida, nós não estamos na direção que Deus mandou para nós. Deus havia dito para Jonas: vai para Nínive, prega para Nínive, diga: Nínive, se converta, se arrependam, porque o Senhor vai destruir essa cidade, se convertam ao Senhor. Mas Jonas resistiu, falou: eu não vou pregar, não, eu não vou fazer isso que o Senhor falou, eu não vou lá profetizar em Nínive, eu não quero saber de ministério, eu não quero saber de obra de Deus. Quer saber de uma coisa? Eu vou para Tarsis, eu vou ganhar dinheiro, eu vou para Tarsis, porque Tarsis era uma cidade portuária, era uma cidade que hoje ela fica aproximadamente ali na costa da Espanha, e eu vou para lá porque eu tenho outros planos, eu tenho outros objetivos, eu é quem trilha o meu caminho, eu não quero saber de fazer a vontade de Deus, eu quero trilhar o meu caminho, eu quero ter êxito nos meus planos, nos meus sonhos. Tome cuidado com os seus sonhos, porque os seus sonhos podem levar você à morte. A palavra de Deus diz que na cela onde estava José havia recebido do Senhor um sonho, que ele estava numa posição elevada, e os seus irmãos e os seus pais se dobravam e se curvavam diante dele. E por causa que José conta esse sonho, muita coisa ruim aconteceu na vida de José. José foi parar lá na prisão. Estou encurtando a história, mas diz a palavra de Deus que havia um copeiro e um padeiro, e ambos tiveram um sonho e contaram o sonho para José, e José deu o discernimento do sonho, falou para eles, falou: olha, esse sonho é que você em breve vai ser restituído à sua posição de copeiro, você vai ser perdoado e vai ser restituído, e o padeiro, ele vai morrer. O sonho do padeiro levou ele à morte. Sabe qual é o sonho que não traz frustração, o sonho que não fracassa na minha vida e na sua vida? São os sonhos que Deus sonhou para você, são os planos que Deus planejou para você. Jó, ele sabia
planos podem ser frustrados. O único plano que pode ser frustrado é o plano que eu planejei. Mas o plano que Deus planejou, esse não vai ser frustrado. Olhe para alguém que está aí do seu lado e diga assim: os planos de Deus não serão frustrados. Meu irmão, não queira pegar a rota da fuga. Não queira fugir de Deus. Não queira fugir do propósito de Deus. Não queira fugir daquilo que Deus tem para a sua vida. Tem gente aqui que é escolhido desde o nascimento. Antes de nascer no ventre da sua mãe, o Senhor te escolheu. Foi isso que Deus disse para Jeremias: olha, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu te conheci. E as nações eu te dei para o profeta. Sabe o que isso significa? Que o plano de Deus na vida de Jeremias tinha nascido antes de Jeremias. Jeremias nasceu para cumprir o propósito, nasceu para ser profeta. Da mesma forma, Deus havia escolhido Jonas para ser profeta, para pregoar arrependimento, para pregar arrependimento, para declarar: ei, vocês precisam se arrepender dos seus pecados, senão Deus vai destruir. Mas Jonas resistiu e ele disse: não, eu quero cuidar da minha vida. E diz a palavra de Deus que ele pagou o preço para entrar em uma embarcação. Você sabe a pior desgraça que pode acontecer na vida de um crente? É ele ter sucesso naquilo que Deus não planejou para ele. Porque quando você começa a ter sucesso naquilo que Deus não planejou para você voltar para o propósito vai ser difícil. Porque você vai ter que abandonar muitas coisas. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas. E para o bem de Jonas, Deus enviou uma tempestade. Só que essa tempestade começou a trazer prejuízo para quem? Para os marinheiros, para o dono daquela embarcação. Ei, irmão, tome cuidado, porque tem gente que quando a gente começa a se associar com ele, porque ele está fora do propósito de Deus, começa a trazer tempestade para dentro da sua casa. Cuidado para não colocar dentro da tua embarcação um Jonas. Cuidado para não colocar dentro da tua casa gente que está fora do propósito de Deus, gente que não ouve a voz de Deus, porque gente que está fugindo de Deus, fugindo do que Deus tem para ele, aonde ele entrar vai trazer tempestade, aonde ele entrar vai trazer dificuldade, vai trazer luta. Então vigia para não colocar na tua embarcação, para não colocar no barco da sua vida, no barco dos seus negócios, pessoas que estão fora do propósito de Deus. Esse é o problema de fazer sociedade com uma pessoa que é ímpia. Tem gente que não está nem aí, fala assim: ó, o cara tem dinheiro, eu vou me associar com ele. Só que o cara é mau caráter, o cara não é crente, e ele está se associando com uma pessoa ímpia. Enquanto você está vindo na igreja para fazer propósito, para Deus abençoar o teu negócio, teu sócio está lá recebendo um passe, recebendo um benzimento, e você acha que isso é natural. Deus não divide a glória dele com ninguém. Aquela embarcação começou a sofrer, e aqueles marinheiros que estavam ali, eles perceberam: essa luta, essa tempestade que nós estamos passando aqui é algo sobrenatural. Nós entendemos de mar, nós entendemos, nós somos profissionais dessa área. Eu nunca vi uma tempestade assim, não é época de tempestade. Como que essa tempestade está assim? E diz a palavra de Deus que trouxe muito prejuízo, porque eles começaram a ter que jogar as coisas que estavam dentro da embarcação para o lado de fora. Meu irmão, não espere começar a trazer prejuízos, acumular prejuízos no seu casamento, acumular prejuízos
Deus na sua vida particular para tomar uma posição diante do que o Senhor tem para você. Deus tinha um propósito na vida de Jonas. Jonas estava fugindo do propósito. Jonas estava fugindo daquilo que Deus tinha para ele. E a tempestade o alcançou. E diferente da tempestade dos discípulos, que os discípulos estão enfrentando porque eles estão debaixo de uma ordem de Jesus, e Jesus está dormindo, está descansado, está ali descansando, sabedor de que ele vai chegar do outro lado, porque ele tem uma palavra de Deus liberada. Vamos para o outro lado, e não importa a tempestade, eu vou chegar do outro lado. Jonas, ao contrário de Jesus, está dormindo no porão. Muitas das vezes, algumas tempestades que acontecem na nossa vida está naquela desobediência escondida que está lá no porão da nossa embarcação. Aquele princípio que nós quebramos, aquele princípio que nós não honramos, que nós sabemos que precisamos honrar e não fazemos. Nós sabemos a direção de Deus, nós sabemos o que Deus tem para nós, nós sabemos o que Deus tem para a nossa casa, mas nós insistimos com a desobediência. Perceba que os marinheiros, eles já tinham percebido que o problema era Jonas. Eles falaram: não, vamos lançar sorte, vamos descobrir por que dessa desgraça, dessa tempestade aqui que está acontecendo com a gente. E aí eles percebem que a sorte caiu em Jonas e falam para Jonas: Jonas, da onde você veio? Quem você é? Qual é a tua ocupação? O que você faz? Ele falou: eu sou hebreu, eu sou um adorador. Deus me levantou com um propósito. Deus me levantou para ser um adorador. Eu estou aqui nesse porão porque eu estou fugindo da vontade de Deus. Deus falou para mim para pregar, para anunciar a palavra. Deus falou para mim me posicionar como um escolhido do Senhor. Mas eu não quero. Eu quero cuidar da minha vida. Eu quero cuidar das minhas coisas. Eu não quero saber de obra de Deus. Quantas pessoas que talvez não estão aqui hoje, que estão em rumo de uma direção errada, estão num caminho errado, estão acumulando no porão de suas vidas a desobediência, a resistência a Deus, estão fugindo do que Deus tem para eles, estão fugindo daquilo que Deus está falando. Não espere outra coisa a não ser a tempestade. Não espere outra coisa, porque uma coisa é você passar pela tempestade com Jesus. Uma coisa é você passar pela tempestade avançando por causa da obediência a Deus. Outra coisa é você passar pela tempestade sem Deus do seu lado, fora do propósito de Deus. É tão forte esse texto que a palavra de Deus vai dizer que Jesus, em certa ocasião, lá em Lucas capítulo 11, lá por volta do versículo 24, as pessoas estão dizendo: Jesus, nos dá um sinal, nos dá um sinal. E ele fala: nenhum sinal será dado para essa geração, a não ser o sinal de Jonas. Que Jonas foi engolido por um grande peixe e ficou 3 dias no ventre do peixe. Assim também o Filho do Homem, ele ficou 3 dias, mas ao 3º dia ressuscitou. Sabe o que eu percebo aqui? É que Deus tem um propósito conosco como igreja. E o propósito que Deus tem conosco como igreja é que nós apregoemos o Evangelho, que a gente fale de Jesus, que a gente pregue a respeito do arrependimento, pregue a respeito do reino de Deus. E nós, muitas das vezes, nós estamos nos calando. Nós não queremos fazer a obra do Senhor.
Nós não queremos. Nós simplesmente negligenciamos a cidade de Nínive, negligenciamos a nossa cidade, negligenciamos o propósito que Deus tem conosco, e nós queremos trilhar o nosso próprio caminho. Mas Deus tem permitido a tempestade para corrigir a rota da sua vida. Deus tem permitido que algumas coisas sejam travadas. E a palavra de Deus vai dizer que os marinheiros, mesmo sabendo que o motivo da tempestade era Jonas, eles começaram a remar e disseram: vamos lá para a beira da praia. Mas eles não conseguiam. Quanto mais esforço eles faziam, maior a tempestade ficava, mais violenta a tempestade ficava. Você quer que essa tempestade pare? Se renda, se lance em obediência àquilo que o Senhor tem para a sua vida. Se lance em obediência para aquilo que o Senhor te separou. Tem gente aqui que foi separado por Deus para fazer a obra do Senhor, e você tem negligenciado. Você tem negligenciado a vontade de Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, pastor, eu vou passar por tempestade obedecendo a Deus e desobedecendo a Deus. Pode ser que você passe, mas existe uma grande diferença. A tempestade em que Jesus está com você não tem perdas, não tem prejuízo, não tem prejuízo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Olhe para o seu irmão que está aí do seu lado e diga assim: em nome de Jesus, Deus é poderoso nessa noite para trazer descanso para você no meio dessa tempestade, no meio dessa dificuldade. Volta para os caminhos do Senhor, volta para o propósito de Deus, volta a fazer aquilo que você foi vocacionado para fazer. Não seja um Jonas, fujão. Não seja alguém resistente. A palavra de Deus vai dizer que Jonas é engolido por um grande peixe. E dentro do ventre do peixe, no capítulo 2, Jonas ele ora ao Senhor. Lá dentro do ventre do peixe ele começa a orar e começa a se arrepender. Fala que algas marinhas rodeavam a cabeça de Jonas. Ah, meu irmão, quando a gente está passando por tempestade, passa cada coisa na nossa cabeça, né? A gente fala: eu quero morrer, eu quero sair dessa terra, eu não quero mais saber, eu quero desistir de tudo. Jonas pensou que era o fim dele, mas o peixe vomitou Jonas na beira da praia. E no capítulo 3, Jonas ele vai para Nínive. E aí ele começa a pregar, dizendo: ei, se arrependam, porque o Senhor vai destruir essa cidade, o Senhor vai destruir essa cidade. E diz a palavra de Deus que para Jonas pregar em toda aquela cidade, ele teve que rodear a cidade por 3 dias inteiros, pregando aquela cidade. E diz a palavra de Deus que os moradores se arrependeram, rasgaram as suas vestes, colocaram pano de saco e se arrependeram. E Deus vai falar com Jonas e diz assim: Jonas, eu não vou mais destruir Nínive, porque o povo se arrependeu, até o rei se arrependeu, apregou jejum, pano de saco, todo mundo se converteu. E Jonas falou assim: é por isso que eu não queria pregar, é por isso que eu não queria anunciar a tua palavra, porque eu sei que o Senhor é grande em misericórdia, e o Senhor não iria destruir essa cidade como o Senhor falou, e se eles se arrependessem, o Senhor se arrependeria do mal. Glória a Deus. Dá para entender um profeta assim? Um profeta que quer ver o juízo de Deus, mas não quer ver o povo se converter, o povo se posicionar. Tomara a Deus que nessa noite haja arrependimento no
Eu não vou fugir daquilo que Deus tem para mim. Eu vou ir de encontro àquilo que Deus tem para mim. Eu vou viver os planos de Deus. Eu vou viver o propósito de Deus na minha vida. E diz a palavra de Deus no capítulo 4, no último capítulo de Jonas. Jonas, ele vai e se deita debaixo de um abrigo, e Deus faz nascer uma boboreira, uma árvore, para trazer refresco e descanso para Jonas. Da noite para o dia nasceu, e durante aquele sol escaldante estava lá Jonas debaixo da sombra. Mas quando ele dormiu, diz a palavra de Deus que Deus enviou uma largata para destruir aquela boboreira. E ao destruir aquela boboreira, Deus estava dando uma lição para Jonas. Jonas, ele começa a se lamentar, fala: já basta, Senhor, já chega, o pouquinho de descanso que eu tinha aqui, o Senhor tirou. Agora o sol está queimando a minha cabeça, e eu estou aqui a ponto de desmaiar. E aí Deus fala para Jonas: Jonas, porque você está enfurecido por causa de uma boboreira, porque eu destruí uma boboreira. Por acaso essa cidade de Nínive não tem mais valor do que essa boboreira? Por acaso esse negócio aí não é uma coisa passageira? Essas pessoas, essas famílias dessa cidade, elas têm um valor eterno para mim. Elas têm um peso de eternidade. Sabe, irmãos, às vezes nós só pensamos no nosso bem-estar, nós só pensamos no nosso conforto, no nosso comodismo, mas Deus está olhando para toda uma cidade, para toda uma nação. Deus está olhando para os 4 cantos desta terra, está dizendo: como quererão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem os envie? Deus nessa noite está dizendo para você: como que o seu colega de trabalho vai ser salvo se você está lá no seu trabalho pensando só em ganhar dinheiro, no seu bem-estar, no seu comodismo, e você não está preocupado em pregar a palavra para ele? Como que você vai alcançar, como que nós vamos alcançar essa cidade se nós estamos acomodados debaixo de sombra e água fresca? Mas Deus nessa noite está dizendo: eu tenho um chamado para você, eu tenho um propósito para a sua vida. Não desista, caminhe em direção daquilo que Deus tem, porque Deus vai fazer com que os ouvidos das pessoas sejam abertos e eles ouçam a sua voz. E eles ouçam a sua voz. Que nessa noite o primeiro a ouvir a voz do Senhor sejamos nós. Aleluia. Que nessa noite o primeiro a ouvir a vontade de Deus para a nossa vida sejamos nós. Eu quero orar por você, porque Jesus é a nossa calmaria no meio da tempestade. Obrigado, Jesus. Jesus é aquele que lhe dá ordem ao vento.
buscando viver a sua própria vida, buscando a sua própria direção, buscando os seus próprios interesses. Arrependa-te hoje. Arrependa-te hoje antes que venha a tempestade, antes que comece a acumular os prejuízos, os mantimentos, as coisas que haviam naquela embarcação começaram a se perder por causa daquela tempestade. Tem coisa que às vezes por causa da desobediência a gente vai perder e não vai conquistar mais. Tem gente que por causa da desobediência vai perder, perde relacionamento, perde amizades. Pior é quando perde o casamento, pior é quando perde relacionamento entre pai e filho, entre filho e pai, mãe e filha. Não espere acumular prejuízos, não espere acumular prejuízos. Pai, nessa noite nós estamos diante da tua presença. Nós pedimos, Senhor, que humildemente o Senhor venha corrigir a rota das nossas vidas. Vê se há em mim, ó Deus, um caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há em nós algum caminho que parece caminho de morte. A tua palavra diz, Senhor, em Provérbios, há um caminho que para o homem parece direito, mas o final dele conduz à morte. Muitos têm trilhado por um caminho de morte, um caminho de destruição, aonde, Senhor, pouco a pouco o inimigo está destruindo relacionamentos, está destruindo lares, está destruindo casas, está destruindo casamentos, destruindo famílias. Pai, nessa noite nós clamamos a Ti. Se for preciso, breca a nossa vida. Nós não queremos prosperar naquilo que o Senhor não tem para nós. Nós não queremos ter êxito naquilo que o Senhor não tem para nós. Nós queremos ter êxito naquilo que é a vontade do Senhor. A Tua vontade. A Tua vontade, o Teu querer, o Teu propósito. Eu vejo Deus reposicionando algumas pessoas. Tem pessoas que estavam orando, dizendo: Deus, é para mim sair desse lugar. E Deus está dizendo: permanece aonde eu te plantei. Eu te plantei, eu criei você aqui. Coloquei raízes suas firmadas nesse lugar, para que você vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite, pessoas que estavam pensando em desistir, pessoas que estavam pensando em voltar para trás, e Deus está dizendo: continua firme no propósito. Para alguns Deus está dizendo: olha, essa tempestade vai parar, vai cessar. Você vai chegar lá do outro lado vai ter conversão de alma.
caminhos que não são os caminhos de Deus. E escolheu, Senhor, muitas das vezes estar na igreja, mas não se envolver e não se comprometer. Mas o Senhor tem uma vocação, o Senhor tem um chamado. O Senhor tem escolhido pessoas aqui para serem profetas nessa geração, para serem instrumentos do Senhor em tuas mãos. Tem gente aqui, Senhor, que é joia preciosa, é pedra preciosa nas tuas mãos. Tem gente aqui que é sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Tem gente aqui que tem chamado de evangelista. Tem gente aqui que vai cuidar de gente. Tem gente aqui que vai ser bênção na vida de outras pessoas. Tem gente aqui que vai ser obreiro aprovado, que maneja a palavra do Senhor. Tem gente aqui que vai ser profeta. Tem gente aqui que vai ser apóstolo. Tem gente aqui, Senhor, que vai ser ministro nas suas mãos. Tem gente aqui que são pessoas preciosas. Gente que trabalha nas indústrias, no comércio. Gente que trabalha dando consultoria. Tem gente que tem o seu negócio próprio, mas que vai levar Jesus por onde passar. Por onde passar, vai levar a mensagem do arrependimento. Vai levar a mensagem do Evangelho. Vai levar o amor de Deus. Vai ser luz no meio das trevas. Meu Deus, reposiciona aqui a vida de pessoas. Ah, meu irmão, eu vejo como que se Deus estivesse movendo as coisas. Eu vejo como que Deus estivesse movendo pessoas saindo de um lugar e indo para outro. E Deus dizendo: eu estou colocando cada pessoa no propósito que eu tenho para a vida delas. Tem gente que pensava assim: ah, eu nasci para cantar. Mas o Senhor diz: você nasceu para ser profeta. Você nasceu para pregar a minha palavra. Você nasceu para falar do meu amor. Meu Deus, nessa noite, que essa noite seja uma noite de alinhamento. Que essa noite seja uma noite de conserto. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Não despreze o dom que é em ti. Não despreze o dom que é em ti, a qual foi dado por imposição de mãos. Não despreze, não despreze. Deus está fazendo algumas pessoas lembrarem da época que eram cheias do Espírito Santo. E o Senhor está dizendo: a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Você vai viver um novo tempo. Você vai viver novamente um fogo novo do Espírito sobre o teu coração, sobre a tua vida. Tem algumas pessoas que têm enfrentado lutas nesse lugar por fazerem a vontade do Senhor. Mas o Senhor está dizendo para você: persevere, persevere. Você vai chegar do outro lado. Você vai dar testemunho do outro lado. Do outro lado
viver a tua vontade. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Perdoa os meus pecados, lava-me com teu sangue. A partir de hoje eu quero ser uma nova criatura. A partir de hoje eu quero ser o teu filho. Eu quero viver todos os planos que o Senhor tem para mim. Aleluia. Obrigado porque o Senhor me aceita. Obrigado pelo teu perdão. Escreve o meu nome no livro da vida. A igreja estenda as mãos. Pai, nós abençoamos essas vidas e declaramos sobre eles a glória do Senhor. Nós declaramos um novo tempo. Nós declaramos um tempo, Senhor, de restauração. Nós declaramos um tempo de bonança. Eu declaro que essas vidas vão chegar do outro lado, vão chegar, Senhor, aonde o Senhor quer que elas cheguem. Eles vão viver tudo aquilo que o Senhor planejou para elas. Em nome de Jesus, nós abençoamos essas vidas e que todos digam glória a Deus. Deus te abençoe, meu querido. Louvado seja Deus. Em obediência, e aquela que é resultado da desobediência. Meu irmão, se tiver que enfrentar a tempestade, enfrente com Jesus, porque Ele é a calmaria no meio da sua tempestade. Ele vai ordenar ao vento: cala-te, e ao mar: aquieta-te. Louvado seja Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Tome seu assento, glorificando o nome do Senhor. Nós temos alguns recados importantes. Eu quero dar aqui bem rapidinho para você. Dia 12 de abril nós vamos ter um encontro com Deus. Amém, irmãos? Dia 12 de abril nós vamos ter encontro com Deus. Vai ser algo tremendo. Nós estamos fazendo em unidade, juntamente com a igreja Adonai, que é a igreja do pastor Edilson, meu pastor, que me pastoreou muitos anos. Foi ele que me consagrou ao ministério pastoral. Ele é corresponsável por ele estar aqui. O maior responsável é Deus, mas foi através dele que Deus me levantou ao ministério pastoral. Nós vamos estar em unidade. Vamos estar caminhando em unidade e vamos fazer um encontro com Deus lá no prédio da igreja Adonai. Vai ser algo tremendo, vai ser um encontro de um dia só. Vai ser um dia com Deus. E você que nunca participou do encontro com Deus aqui da Manaim, quem nunca participou do nosso encontro, levanta a mão, deixa eu ver, levanta bem alto assim, faz assim. Quem já participou do encontro, levanta a mão. Glória a Deus, tem bastante gente que já participou. Mas o encontro com Deus é para quem nunca participou, mas também é para quem precisa participar. Pastor, minha vida está mais para lá do que para cá. Eu estava que nem Jonas, estava meio friozão. Eu posso participar desse encontro, fazer parte do encontro com Deus? Deve fazer parte do encontro com Deus. As inscrições você vai fazer com a Alessandra. A Alessandra está aqui embaixo. Está sem criança, não pode? Então fica de pé. Isso. Glória a Deus. Você vai com essa jovem morena, né? Glória a Deus. Olha aí. É o capuchino do leite do Rodrigo. Glória a Deus. É só procurar a Alessandra. A sua inscrição vai ser algo maravilhoso. É R$60 apenas. É o custo realmente da alimentação, que vai ter café da manhã, almoço e o café da tarde, o lanche da tarde. Então vai ser um tempo tremendo. E amanhã nós vamos começar o jejum em
prol do encontro com Deus até o dia 12 de abril. Nós vamos ter uma jornada de jejum e de oração. E eu quero convidar você também a jejuar uma refeição por dia. Esteja conosco nesse propósito, unidos juntamente nesse propósito de jejuarmos em prol desse encontro com Deus. Nós queremos levar o maior número de pessoas possíveis. Então eu gostaria de incentivar você a convidar aquele colega de trabalho, aquele vizinho, aquele familiar. Convide o máximo possível de pessoas. Tenta trazer umas 2, 3 pessoas para esse encontro com Deus. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Amém. Vira aí para o teu irmão e diga assim: você é Jonas ou não? Jonas consertado. Amém, irmão? Você é o Jonas que vai pregar lá em Nínive. Você vai falar: olha, Jesus está voltando, você precisa conhecer. Vai ter um encontro com Deus, vem estar com a gente. Vai ser algo tremendo. E eu tenho certeza que Deus vai alcançar a vida de muitas pessoas. Você vai ficar para trás do gadareno? É evidente que não, né? A palavra de Deus diz que o gadareno, depois que ele foi liberto, ele era endemoniado. Jesus foi lá, expulsou o demônio. Ele falou assim: deixa eu te seguir, Jesus. E Jesus disse: não, agora você vai e anuncia para os teus irmãos quão grandes coisas o Senhor fez. E ele saiu apregoando a palavra de Deus em Decápolis, uma região de 10 cidades. Um cara que um dia era endemoniado, no outro dia ele virou pregador do Evangelho. Vira aí para o teu irmão e diga assim: tu não vai perder para o gadareno. Amém, irmão? Não vai perder justo para o gadareno. Tem que pregar a palavra de Deus, convidar pessoas para o encontro com Deus. Vai ser tremendo, vai mudar a história de pessoas. As inscrições lá com a Alessandra. Então é dia 12 de abril, cai no sábado, é um dia todinho e vai ser uma maravilha para a glória de Deus. Quarta-feira nós temos um culto profético onde nós vamos estar recebendo aqui a missionária Cícera. Diga a glória a Deus. Uma profeta do Senhor, uma irmã muito usada por Deus. Ela vai estar ministrando a palavra de Deus nessa quarta-feira. Venha estar conosco, convide pessoas. Às 20 horas vai ser uma noite de muita unção, de muito poder e de muita palavra de Deus no nosso mundo. Tenho certeza que você vai ser poderosamente abençoado nessa quarta-feira, às 8 horas da noite. Sexta-feira agora nós vamos ter vigília, não aqui no prédio da igreja, mas é a vigília do encontro com Deus, que vai acontecer lá na igreja bíblica Adonai, lá na Carijós, fica de frente praticamente com o novo ciclo, né? É perto lá de onde era o Jura lá, como que chama aquela academia? Glufite. Do lado da Glufite, de frente com Santa Helena. Nós vamos ter a vigília em prol do encontro com Deus. Só você que é apaixonado pela presença de Deus, você que ama a glória do Senhor, ama o fogo do Espírito Santo, nós vamos estar em unidade lá nessa sexta-feira às 10 horas da noite. Lá tem estacionamento, seu carro vai ficar seguro, guardado, trancado lá com o portão, e depois nós vamos estar indo para casa por volta da meia-noite, 1h. Vai ser uma bênção. Glória a Deus. Ah, sim, legal. Valeu, Rafa. O Rafa aqui é o nosso Google. Carijós 903. Você está convidado a estarmos juntos lá. Eu vou estar lá e vai ser uma bênção. Amém, irmãos? Não me deixa ir sozinho na vigília, por favor. Por favor, eu quero orar junto com você. Quero estar junto lá na presença de Deus, queimando na presença do Senhor. Os oficiais da igreja, os irmãos, vamos estar todos juntos. Amém? Para a glória de Deus. Fique de pé. Nós vamos na bênção do Senhor. Tem cantina, né? Olha lá. Salgado de Jerusalém. Pastel